Temos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Vamos cantar aqui do nosso cantor. Você não pode assentar? Vamos cantar o hino, é o 216. Ele é... Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. 216. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Pois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Graças a Deus. Vamos cantar ainda mais um hino. Aqui o 298. 298. Quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido sem par, avistando crentes em Cristo, jubilosos do céu hão de entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Quero ser um vaso de bênção. Vamos cantar ainda o 220. Antes de nós lermos a Bíblia, vamos cantar aqui. Esse hino aqui é Divino Companheiro do Caminho. Divino Companheiro no caminho, sua presença se
mais tarde. Tens meu coração para pousar, fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me a me chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graças a Deus. Aleluia. É maravilhoso a gente poder louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que merece toda a honra e todo louvor. Glória a Deus. E eu estou agradecido a Deus aqui por não ter presenteado, né, com esse violãozinho nós, e vai ser feito bastante uso dele. Amém. Amém? A gente vai usar ele aí nos nossos roteiros também. Glória a Deus. Que Deus possa recompensar em bênçãos, em saúde, em alegria, em paz. Amém. Que Deus possa dar tudo isso que vocês precisam. Amém. Nós vamos nesse momento nos colocar em pé para nós ler a Escritura, e eu quero ler aqui no livro de São João, no capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ler essa Escritura e nós vamos meditar um pouquinho nos parágrafos da mensagem e assim nós vamos ouvindo a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Aqui está escrito assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha que palavra maravilhosa, né? Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, em nós, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra e aqui estamos, Pai, reunidos em torno dela, Senhor. Aonde o Senhor disse na Sua palavra que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria no meio deles, Pai. E nós cremos que o Senhor está aqui conosco, porque nós estamos com a Tua palavra, Senhor. E o Senhor está em nossos corações. E nós pedimos, Pai, que o Senhor vivifique a Tua palavra, e quando nós lermos a mensagem do profeta de Deus, nós possamos ser bem alimentados, Senhor. Porque o Senhor tem a única que pode nos saciar a nossa fome, a nossa sede, é o Senhor, Pai. Ajuda-nos nesta hora, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração. Sim, nós vamos fazer uma oração agora. Então o Senhor pode chegar um pouquinho mais perto aqui. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, aqui está meu irmão, Pai, com essa infecção, essa enfermidade no seu pé. E o Senhor disse na sua palavra que pelas suas pisaduras
nós já fomos sarados. Amém, Jesus. E nesse momento, Senhor, nós colocamos a mão sobre o nosso irmão, como o Senhor disse, aqueles que crer em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. E nós cremos na tua palavra e aqui está teu filho crendo nisso. E o Senhor acrescente a sua fé para receber a sua cura e a sua libertação. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem. Eu tenho uma mensagem chamada As Realidades Infalíveis do Deus Vivo. Deus é um Deus real. Amém? E as palavras de Deus são infalíveis. As palavras de Deus nunca falharam. Tudo que está escrito aqui se cumpre. Ontem nós meditamos uma mensagem, a mensagem de serpente ferida, Apocalipse capítulo 5. O nosso profeta nos traz uma palavra muito importante para nós a respeito da cura, a respeito da libertação. E ele fala assim, nessa mensagem, ele diz, se nós pudéssemos saber que realmente o que nós somos e o que ele é para nós, o que Deus é para nós. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso curador, ele é o nosso guia. Amém. Então, quando nós colocar isso dentro do nosso coração, que ele é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades, então nós recebemos aquilo que nós buscamos. Então é muito interessante nós pensar nisso. Mas eu quero falar alguma coisa que o profeta de Deus aconselha a nós. Ele diz assim, se Satanás não pode te afastar da verdade, porque a única coisa que o inimigo quer fazer conosco é nos afastar da palavra. Esse é o trabalho do inimigo desde quando o homem veio à terra, desde o jardim do Éden. Ele afastou Eva da palavra e veio toda a desgraça, aconteceu por causa dele afastar Eva da palavra. Mas o profeta de Deus nos mostra algo aqui, que se Satanás não pode afastar deles a verdade, ele os torna fanáticos. Então existe algo que nós temos que permanecer, é no centro do caminho. Porque Satanás, se ele não consegue te puxar, ele te empurra. Ou nós tornamos um legalista ou um liberalista. Mas nós temos que ser pessoas que crêem na palavra e somente nela. Amém? Então ele disse, se Satanás não puder te afastar a verdade, ele os torna fanáticos, joga-os para esse lado ou daquele lado. O inimigo nunca quer ver nós no centro. Veja só, e eles recebem todo tipo de coisas. As pessoas estão buscando muito por sensações, emoções, mas nós sabemos assim, o profeta de Deus nos mostra algo muito importante para nós, que nós aprendemos, que a emoção é algo que vem e passa. A sensação, ela vem e passa. Mas a fé verdadeira na palavra, ela enraiza no nosso coração e não sai. Então nós precisamos disso. Veja só. Mas o que nós precisamos hoje é seguir o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? A palavra. Amém? E nós precisamos ficar na rodovia. Então, hoje é muito fácil você pegar o seu telefone, o seu celular. Eu preciso ir a Passo Fundo e eu nunca fui a Passo Fundo. Então eu posso ligar o meu celular e tem um GPS. E eu coloco ali e ele me guia pela rodovia que eu devo ir para chegar ao meu destino. E Deus tem um mapa rodoviário.
para nós chegarmos lá. E esse mapa é a palavra. Glória a Deus. É a única coisa que vai nos levar ao nosso destino. Aleluia. Então, o profeta de Deus nos mostra, ele disse, fique com a Escritura. Não a deixe isto, é por isso que Jesus veio, para que o homem não fosse enganado e se desviasse, mas para permanecesse bem na palavra. Aleluia. O grande São Paulo disse, se um anjo do céu vier anunciar outro evangelho, além do que você é anunciado, seja nada. Hoje nós vemos tantas coisas, tantas heresias, tantas doutrinas erradas, que não conferem com a palavra. E o próprio apóstolo São Paulo, pregando o livro de Coríntios, pregando ali para Timóteo e para todos, sendo um grande apóstolo, ele disse, se um anjo vir do céu, pregar alguma outra coisa que não está escrito, ele disse, seja anátema. Amém? Então ele diz, ora, Satanás desceu no jardim do Éden como um anjo de luz. E ele disse a Eva, ele nunca negou, ele disse, oi, tudo bem. Claro, Deus disse isso, mas você sabe, você terá mais luz. Satanás não veio, chegou lá no jardim do Éden e disse, ó Eva, se você comer, você vai morrer. Ele concordou com a palavra. Mas a única coisa que ele disse, você vai ter mais luz. Temos tantas luzes de Eva hoje. E é a luz de Satanás. Veja, a Bíblia diz, no último dia, que é o dia que nós estamos vivendo, ele diz que o diabo se transformaria em anjos de luz. E que são anjos hoje? São mensageiros, são pregadores, são pastores. E isso nós vemos, irmãos, isso aí em todas as religiões e até mesmo pessoas que têm a mensagem do profeta. E se diz ser anjos. Mas veja só, o diabo se transforma em anjos de luz nesses últimos dias. Todos esses credos e denominações aqui, toda essa bobagem acontecendo, sendo que a metade disso não tem praticamente nenhuma escritura nisso. Mas olha o conselho de Deus para nós, que nós precisamos que Deus nos aconselhe, que Deus nos mostre as coisas. E ele disse, fique na rodovia, fique no mapa rodoviário, vão pelo caminho que os discípulos percorreram, vão pela palavra que eles pregaram, viva-na. Oh Deus, que Deus nos ajude a nós viver essa palavra, andar nela. Veja, testifique dela, sei que ela é verdade, sinais dos últimos dias, Deus vivendo no homem, esse é o plano de Deus. O plano de Deus é viver em nós. Deus tem que encontrar alguém que ele possa confiar, alguém que ele possa ter confiança e que possa ter que possa ter confiança em Deus, que possa crer nele. Deus procura alguém que creia. Amém? E ele tem encontrado você. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós somos crentes. Graças a Deus. E realmente cremos em Deus. Veja, crê nisso. Não crerem. Deus tem que encontrar alguém em quem ele possa depositar a sua confiança. Porque hoje é tão fácil, irmão Alvino, irmã Gilda, encontrar pessoas dizendo, eu confio em Deus. Em qualquer pessoa que você encontra na rua, você conversa, e ele diz, mas eu confio em Deus. Mas Deus está procurando alguém que ele possa confiar. Nós temos que saber se Deus confia em nós. Se nós realmente somos sinceros naquilo que nós cremos, naquilo que Deus tem apresentado a nós. Então ele disse, ele tem que encontrar alguém que possa
depositar a sua confiança. Então, quando ele encontra tal homem que ele possa depositar sua confiança e seu poder. Um homem que siga a estrada. Que fique exatamente com o mapa. Veja, avance até chegar ao lugar do poder. E o profeta diz, a fé guiará isso. Porque ele tem fé na palavra e a palavra guiará. Aleluia! Então, quando ele recebe a promessa e começa a se manifestar, o que isso faz? Cegas os olhos dos incrédulos. Morno que serve o credo. Foi o que isso fez nos dias de Jesus. Ele disse, se eu não tivesse vindo, vós não tereis conhecido o pecado, mas agora estou aqui. Agora estou aqui, não tem desculpa. E hoje, se Deus fez uma promessa que enviaria o Espírito Santo nos últimos dias, e essas coisas aconteceriam, você poderia ter duvidado disso? Mas agora, o que ele veio, vejam o que está fazendo, o mundo não tem desculpa. Não tem como dizer que Deus não veio e que Deus não está trabalhando. Deus está preparando o seu povo. Deus tem enviado uma mensagem precursora para a segunda vinda de Cristo. Aleluia! E você tem crido nisso. O mundo tem ouvido isso. E eles não têm desculpa. Veja só, eles não teriam conhecido se Deus não tivesse vindo e trazido. Mas ele trouxe a nós agora. Então, as realidades de seguir a palavra, seguindo a verdade, fique com ela. Isso é o verdadeiro conselho de Deus para nós. Deus está nos falando para nós continuar firme, seguindo a palavra. Veja só. Bem, fique com a palavra. Bem, só tem um jeito de fazer ser a verdade. É ficar com a palavra. Alguém saiu da palavra em algum lugar, eles têm parte da palavra. Então vão e põem um desvio nela. Chegaram à estrada e se desviaram. Mas fique com a palavra. Fale com eles sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Não faz diferença. Faz diferença sim. Paulo disse que ordenou às pessoas que fossem rebatizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, se o anjo tivesse qualquer outra coisa do que aquilo que ele disse seja anátema. Então, a palavra faz a diferença. Glória a Deus. E se Moisés dissesse, olha quando Deus apareceu para Moisés. Ele disse, se Moisés dissesse, eu vou tirar meu chapéu, quando Deus pediu para tirar a sandália, lá na sarça ardente. Já pensou, Deus falou, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é terra sã. Você já pensou, se Moisés disse, não, eu vou tirar meu chapéu. Veja, em vez de tirar os seus sapatos, suas sandálias, é difícil desfivelar meu sapato, minhas sandálias, ou tirar meu chapéu e mostrar o respeito. Mas Deus disse, sandálias, sapatos. E Deus exigiu sapatos e não chapéus. Foi isso que ele disse. Deus ordena que cada palavra seja cumprida ao pé da letra. Ô irmão, que Deus nos ajude a nós viver isso. Irmão. Bendito Deus. Cada palavra, cada vírgula, nós poder estar seguindo esse mapa. Aleluia. Você deve fazer o que ele disse para fazer, pois nem um jota, um tio passará dela. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não falharão. Glória a Deus. Ô irmão, você ter essa confiança no seu coração, que Deus cumpre o que ele fala. Bendito Deus. E ele tem falado que vem buscar um povo. Amém. Ele tem falado que vai vir buscar uma noiva. E que ele teria uma noiva pura, sem mancha, sem ruga.
E ele cumpre a sua palavra. Aleluia! Veja só, o homem era um súdito de Deus. E é através do homem que Deus trabalha. Então, quando o homem recebe a verdade, pega a estrada certa e começa a avançar, ele encontra essas realidades. A palavra de Deus sendo cumprida. Ó, irmão, nós não perdemos nada em obedecer a palavra. Nós só ganhamos. Aleluia. Veja só. O irmão incrédulo olha, veja só. O que ele faz? O irmão incrédulo, ele olha para ele e como se fosse, ele não pode aceitar isso. Se aceitar, ele terá que deixar sua igreja. Se deixar sua igreja, ele fica só. E olha só, o ministro me disse, logo após aquela entrevista, o ministro disse, olha aqui. Eis que ele disse na plataforma, disse, eu estou tão errado. Há centenas de ministros aqui. Alguém vem e me ensine o que é certo. Vocês não viram ninguém chegar? Viram? E não verão, pois não está ali. O ministro notável, eu mencionaria seu nome, ele é um irmão precioso. Ele veio e disse, irmão Brana, seu ministério, claro, irmão, pode ir e fazer isso. Mas se nós aceitarmos isso, nossa igreja nos rejeita. Então, para onde nós podemos ir? Alguém chegou para o profeta e disse assim, olha, irmão Branco, se eu pregar isso, a igreja vai me abandonar. Para onde eu vou ir? E aí o irmão Branco responde assim, eu disse, vá para o esconderijo, aleluia, para o esconderijo do Todo-Suficiente. Se o mundo nos abandonar, irmão, Deus nos aceita. Deus tem nos aceitado. Deus tem nos colocado debaixo do seu refúgio. Aleluia. Ele disse, corre para o esconderijo do Todo-Suficiente. E é para lá que você vai. Vá a Cristo. Bem, ele disse, mas o nosso ministério. E eu disse, seu ministério é tão importante quanto os ministérios de qualquer um. Se é de Cristo, não importa para onde eu tenha que ir, eu irei aonde Cristo está. Aleluia! Veja, se eu batizasse assim, eles me expulsariam da minha igreja. E eu disse, eles me expulsarão. Então que diferença? Continue na estrada, siga o projeto. Continue indo com ela e não importa o que eles tenham. Irmão, é melhor ser rejeitado aqui e ser aceito no céu. Do que ser aceito na terra e rejeitado nos céus. Deus nos ajude a isso. Grande Deus. Então veja aqui o profeta falando, e estou lendo a mensagem, eu creio que isso é de grande ajuda para nós. O profeta diz no parágrafo 136, ele diz, Saul tinha um exército treinado. Saul tinha um grande exército intelectual. E eles não queriam Samuel. Como preguei aqui um tempo atrás, eles tinham aquele grande exército. E Samuel lhe disse, eles trouxeram antes que elegesse um rei. Deus era o rei deles. E Deus é o nosso rei. Porque queremos qualquer coisa além de Deus? Porque um cristão quer ir a qualquer outra coisa para o guiá-lo, exceto o Espírito Santo? Não consigo entender. Samuel os convocou e disse, quero vos dizer, alguma vez vós disse algo em nome do Senhor que não aconteceu? Olha só, quando eles quiserem escolher um rei, Israel chegou a um ponto que eles queriam ser como as outras nações. Eles tinham Deus como seu rei. Eles tinham um profeta que era a boca de Deus, que falava nas suas guerras, nas suas lutas. Eles iam lá, consultavam o profeta Samuel, Samuel falava e eles iam, venciam a guerra.
Mas chegou um tempo que eles esqueceram de Deus e quiseram ser como as outras nações. E eles pediram, nós queremos um rei. E aí Samuel chegando, ele disse, porventura, alguma vez disse algo em nome do Senhor que não aconteceu? O profeta chegou diante daquele povo e disse, alguma vez tem falhado aquilo que eu tenho falado no nome do Senhor? Eles disseram não. Ele disse, alguma vez peguei alguma quantia de vosso dinheiro? Alguma vez implorei por dinheiro? Eles responderam, não, tu não importaste por nada. E o que disseram, o Senhor fez acontecer, sabendo isso. E ele disse, então por que estáis rejeitando a Deus e querem um rei? Quereis agir como o mundo? E aí o irmão Brana vem falando sobre os pentecostais, tem acontecido essa mesma coisa. Eles deixaram de seguir a Deus para seguir homens. Mas você tem seguido a Deus. Amém? E ele diz, então, é claro, Saul treinou seus exércitos. Oh, que coisa! Ele fez com que aqueles israelitas soubessem como se esquivar de uma lança. Ou fazer qualquer coisa. Irmão, que maravilha é um homem ser guiado por Deus. Que Deus nos ajude, que Ele seja o nosso guia. Não é nessa jornada que nós estamos vivendo. Então Israel sabia disso, eles sabiam, aqueles soldados de Israel sabiam como se esquivar de uma lança. Eles eram treinados para lutar. Mas chegou um dia, um certo dia veio um desafiante. Sabe quem desafiou Israel um dia? Golias. Golias um dia chegou um grande guerreiro, Elias. E irmão, foi preciso mais do que um treinamento intelectual. Ali a lança, aquele treinamento que Israel tinha não serviu para nada. Eles ficaram com medo. Estavam se prostrando. Ali precisava de algo sobrenatural para vencer. E é isso que Deus tem dado para seus filhos nesse tempo final. Enquanto estamos numa grande guerra, Deus tem dado o seu Espírito Santo. Aleluia! Foi preciso de um homem que soubesse algo sobrenatural. Mas Deus tinha um homem assim, graças ao Senhor por isso. Deus sempre tem um homem, alguém que ele pode ter confiança. E se nessa cidade Deus tem alguém que pode confiar, é em você, irmão. É em você, irmã. Veja, ele teve um homem que ele podia colocar as mãos. E não era um homem grande. Era um jovenzinho. A Bíblia diz que ele era ruivo, pequeno. A ponto, quando ele chegou diante de Golias, aquele grande homem, ele pensaram assim, mas um homem, por acaso eu sou um cão para você vir diante de mim com uma pedra, com uma funda? Veja só, ele teve um homem que ele podia pôr as mãos, um jovenzinho ruivo, que não era grande coisa, mas ele foi lá e disse, querem me dizer que vão desafiar, deixar esse filisteu incircunciso profanar o exército? E lá estava o velho Saul, cabeça e ombros acima de todos. Todo o seu treinamento intelectual não serviu para nada. Agora as igrejas têm feito, elas se afastam do Espírito Santo, elas se afastam do poder de Deus, elas se afastam da direção do Espírito, e também temos os filhos de Quis, veja, os grandes gigantes. Mas eles tinham um homem que sabia que Deus podia libertar. Aleluia! Deus tem homens e mulheres hoje que sabem que Deus pode libertar. Aleluia! Trouxeram o pequeno Davi e ele disse, não sei nada sobre suas lanças, seu treinamento intelectual, mas sei algo, sai atrás de ovelhas que foram levadas pelo inimigo. Deus me permitiu trazê-lo de volta. Ele disse, quanto mais ele fará,
me permitira trazer de volta esses filisteus incircuncisos. E o profeta diz, o que nós precisamos hoje é de homens e mulheres que queiram uma realidade. Deus ainda opera milagres. Deus ainda tem força para vencer o inimigo. Muitas vezes ele está nos desafiando. Qual é o gigante que está nos desafiando? Essa enfermidade, esse mal, às vezes está nos desafiando, mas Deus ainda tem homens que podem segurar isso e crer nas realidades. Não um credo, mas uma realidade do que o mundo precisa hoje. Nós precisamos não de credos e modas, mas nós precisamos de uma realidade do Deus vivo. Amém. Aleluia! Ele é real. Deus é real. Amém. Ele ainda está operando. O mundo não quer. O mundo não as quer. Eles não querem aceitá-lo. Mas a igreja tem que tê-lo. Deus quer que você as tenha. Ele é um Deus das realidades. Glória a Deus. Que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus esforce a nossa coragem para nós colocar isso dentro do nosso coração, que Deus ainda é real. Glória a Deus. E que Ele ainda faz milagres, Ele ainda opera, Ele ainda transforma as vidas. Aleluia! Eu só quero terminar com isso aqui, ó. Aleluia. Ele diz assim, ó. Outra noite eu fui com alguns amigos que estão presentes aqui, um grupo deles, aqui para ver esse Sansão e Dalila, um produto que eles fizeram um filme, né? Ouvi falar tanto disso, pensei em ir até lá, ver como era. Quando os vi, comecei a me perguntar o que Deus viu num tipo de como Sansão nos dias de Juízes. O que Deus viu? Veja, Deus usa o homem. Você crê nisso? Mas ele só consegue usar quando consegue encontrar um homem, quando consegue encontrar alguém que ele possa usar. Houve um período nos dias de Juízes que ele não conseguiu encontrar um homem. A única coisa que ele podia fazer era levantar um. E ele ia para algum lugar e então levantava outro. Ia para outro lugar. E não tinha um homem que ele pudesse confiar completamente. E eu preguei o que ele viu em Sansão. O que Deus viu em Sansão? Sansão era como muitos dos homens líderes hoje. O profeta diz, um mulherengo, correndo de um lugar para o outro atrás de mulheres. Como no mundo os nossos líderes hoje, como muitos dos nossos que cedem a palavra, veja, são guiados colocam para ser pregadoras. Veja, peço a qualquer homem que mostre a Escritura que permita uma mulher pregadora. Posso lhe provar que no Antigo Testamento, como Paulo disse, assim diz a lei, e estava olhando na cronologia do Antigo Testamento e descobri lá que tinha uma polícia especial, de modo que uma mulher nem pudesse ter acesso ao segundo, terceiro átrio, muito menos ao púlpito. Tinha uma polícia especial no templo para manter os gentios para fora e seguir as mulheres. E então vinha os levitas, e então os santos dos santos, eles nem podiam ir ao segundo átrio. Isso mesmo. E hoje fizemos mulheres como os nossos ídolos. O mundo está sendo governado por mulheres. Muitos de nossos líderes permitem que mulheres bonitas permitem pela beleza da mulher espiritual a igreja. Você sabe, mulher é um tipo da igreja, mas nós somos a noiva. A igreja é a noiva. Aleluia. Que Deus nos ajude a nós ver essas coisas. Glória a Jesus. E aí o irmão Brana fala aqui, ó, algo muito grande. Já vi passando pela rua ontem
Eu estava indo no centro comprar algumas coisas. Vi lá homens após homens andando pela rua com suas esposas jovens, com roupas curtas. E isso não é um homem, é um... Deixe. Não tem muito de homem. Um homem caráter, é um caráter. Jesus, o maior homem que já viveu, era um homenzinho pequeno, sem boa aparência, para que o desejasse. Mas nunca houve um caráter apresentado na terra como Jesus Cristo. O nosso exemplo, para nós seguirmos. Que Deus nos ajude a nós seguirmos esse verdadeiro exemplo, que é Jesus Cristo. Amém. E ver a realidade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Que Deus te ajude, meu irmão Alvino. Que Deus te abençoe, irmã Gilda, irmã Luciane. Que Deus nos ajude a nós ver essas realidades de Deus. Deus é um Deus real. E Ele precisa encontrar alguém que Ele possa depositar a sua confiança. E dizer, esse é meu filho. Esta é a minha filha. E eu vou abençoar, eu vou ajudar eles. Amém? É isso que Ele está procurando. E Ele tem encontrado. Ele tem encontrado a mim, tem encontrado você. E assim nós vamos seguindo adiante. Maravilhoso e eterno Deus. Te agradecemos por essas poucas palavras que nós acabamos de ler na mensagem do Teu profeta, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós viver isso que nós estamos pregados, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver a mensagem do profeta de Deus, o qual é o alimento para nossas almas, o que está preparando a noiva do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem é o que nos dará fé de rapto, Senhor, para sermos raptados. Que o Senhor nos prepara para esse grande e glorioso dia. E agora, Senhor, quando nós vamos lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue para nos purificar, para perdoar os nossos pecados, para nos curar, para nos dar o direito, Senhor, de estarmos lá, Senhor. Ó Deus, que o Senhor ajude a nós olharmos com isso, com reverência, com amor. Ó Deus, com seriedade, Senhor. Ó Deus, eu agradeço a Ti pela vida dos nossos irmãos, por Senhor ter sustentado eles até aqui, Senhor. E que eles continuem firmes, Senhor, neste mapa rodoviário, Senhor. Ó Deus, no destino que o Senhor tem projetado para nós, Pai, que é ir ao arrebatamento, que sabemos que está às portas, mas que o Senhor nos prepare para esse dia, Senhor, que possamos estar preparados para esta hora, Senhor, e que o Senhor ajude, nos dê força, esforça a nossa coragem, Senhor. É a nossa oração nesse momento. Esforça a nossa coragem, Senhor, para seguir adiante como um verdadeiro filho do Senhor. Pois pedimos e agradecemos, Pai, por essas palavras, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu amo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro. Graças a Deus. Nós vamos ler a Escritura, aqui onde fala da ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós vamos ler essa Escritura para nós ministrarmos a ceia do Senhor. Graças a Deus. Que Deus continue nos ajudando, esforçando a nossa coragem nesta hora. Aleluia. Graças a Ti. Aonde diz a palavra de Deus? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça e partido, disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor impuramente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda vamos ver aqui no livro de São João, capítulo 13, versículo 12. Aleluia. Onde diz assim: então, depois que lavou os pés e tomou suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse: entendei que vós tenho feito, vós me chamais mestre, Senhor, e dizem que eu sou. Ora, se eu, Senhor o mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que todos os filhos passarem vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se assim. Nós vamos orar nesse instante, então, vamos terminar nossa sabedoria. Pai celestial, Deus eterno, aqui, Senhor, está esse pão e esse vinho, o qual representa o teu corpo e teu sangue, o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário. E nós oramos e dedicamos a Ti, para que teus filhos, ao comer desse pão e beber desse vinho, eles recebam força espiritual, Senhor, força física, Senhor, para continuar nessa jornada. Pois pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, partiu. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós estamos agora nesse momento ministrando a ceia. Uma chuva muito forte. Mas Deus sabe de tudo, chuvas de bênção também, amém, né? Deus tem nos guardado desses temporais, desses males que têm acontecido, Ele tem nos guardado. Amém. E disse-lhe Jesus: este é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Amém. Venha comer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, aceite. Aleluia. Graças a Ti, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós vamos orar nesse instante, ter uma oração. Pai Celestial, te agradecemos por esse ato, Senhor. Que o Senhor aceite, Senhor, cada filho do Senhor, Pai. Eles possam ser fortalecidos por Ti. E que o Senhor esforce a coragem deles, Pai, para enfrentar esse mês até a próxima ceia, Senhor.
se não for aqui, mas do outro lado, Senhor. Nós cremos que um dia será a nossa última ceia. Pai, e aí nós tomaremos da ceia nas bodas do Cordeiro, da sua própria mão, Pai. Nós cremos nisso. Mas enquanto estamos aqui na terra, estamos cumprindo a Tua palavra. E que isso sirva de força espiritual, de cura para seus corpos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.